Paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor você que navega na internet, especialmente no YouTube. Eu sou o pastor Radamés Gonzaga, aqui da Assembleia de Deus Plena Unção, aqui a Rua Amaral, número 95, no Andaraí. O pastor presidente é o nosso querido pastor Marcos Fernandes. Estamos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical em defesa da fé cristã, tá? Hoje nós vamos discorrer sobre a lição número 3, a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. Evidentemente que é uma lição apologética, nós vamos falar sobre isso no decorrer da nossa lição, tá bom? Você vai entender o que nós queremos dizer como apologética, apologia, tudo isso é algo muito bom para a nossa edificação. Mas sem perda de tempo, não é? Nós só temos aí uns 20 minutinhos para discorrermos. Abra sua lição, por favor, no número 18, a página 18, tá bom? A encarnação do Verbo, que é a nossa lição de número 3. O texto áureo que nós temos está em João, capítulo 1, verso 14. Vou repetir, João 1 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, ok? A verdade prática que nós temos para hoje é a seguinte: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta, ok? Temos como objetivo da nossa lição, em primeiro lugar, elencar as heresias que negam a corporeidade. Isso mesmo, corporeidade. Que nome, hein? De Cristo. Descrever também a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E também relacionar com as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam. Corporeidade, deidade, tudo isso nós vamos ver na nossa lição. Fique tranquilo, tá? Não se desespere, ok? A nossa introdução, vamos para a nossa introdução, já para a introdução, né? A lição desta semana tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. E logo na introdução, o escritor da revista cita uma palavra que para muitos cristãos ainda é, amados irmãos, bastante desconhecida. A verdade é essa. E que palavra é essa, pastor Radamés? A palavra é apologética. Vou repetir, apologética. Você já conhecia essa palavra? Você já tinha se deparado com essa palavra? Se conhecia, você é capaz de dizer o que ela significa, certo ou errado? Bem, apologética, amados irmãos, significa defesa ou a promoção de qualquer coisa por meio de argumentos, ok? A defesa ou a promoção de qualquer coisa por meio de argumentos. Evidentemente que hoje em dia essa palavra é usada principalmente na defesa da fé cristã, tá? Então, você que estuda teologia, você já está acostumado com esta palavra, apologética cristã, tá? Então, a proposta da lição é fazer uma defesa, e essa defesa poderíamos chamar de apologia, tá? Essa defesa se chama apologia. E quem defende, vamos aprofundar, se chama apologista, tá?
Então, essa apologia ligada à humanidade de Jesus é o principal objetivo da nossa lição. Nós estamos na introdução, ok? E você pode dizer, pastor, é óbvio, tá, que Jesus se humanizou, encarnou. Então, para que uma lição que está ligada, não é, que tem por finalidade falar da humanidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Parece até óbvio, né? Parece até algo assim desnecessário, mas não é, tá bom? Para a maioria dos cristãos, nós entendemos que pode até surgir o pensamento que é desnecessário. Não para aqueles que estão ligados a esses movimentos que estão acontecendo aí, essas heresias, ok? Essas seitas têm várias estratégias e uma delas é tirar completamente a humanidade, não é? A parte humana do Senhor Jesus. Isso de maneira totalmente herética, não é? Negando esse conceito que Jesus foi totalmente humano, tá? Dizendo, Jesus não encarnou, eles dizem, tá? E que ele era um tipo de fantasma, né? Ghost, um fantasma. Então vamos lá? Let's go! Vamos para o ponto número 1 da nossa lição. Heresias que negam a corporeidade do Senhor Jesus, tá? Do Senhor Jesus Cristo. Como se chamaria, não é, esse tipo de heresia? Docetismo. Docetismo. Hoje as palavras estão difíceis, viu, irmãos? Se liga aí. Docetismo. E não tem nada a ver com doce não, tá? Tenha calma. Eu falei docetismo, você pode até estar pensando, doce? Doce é bom. Mas não estou falando de doce não. Quem dera que estivéssemos falando de doce. Docetismo, na verdade, é considerada a mais antiga heresia da história da igreja. Ela consiste na negação de que Jesus tivesse corpo físico, humano, material. Para ela, Jesus era apenas um espectro, um fantasma, sem sangue nem carne. Então, docetismo é isso, não tem nada a ver com doce, nenhuma ciência ligada a doce não, tá? É o docetismo, né? Essa heresia surgiu nos séculos 2 e 3 depois de Cristo e os seus membros se chamavam docetas. Isso, docetas. E dentre algumas coisas que eles acreditavam, amados irmãos, influenciados pela cultura grega, ou, se você preferir, a cultura helenista, eles acreditavam muito no conceito de que a matéria, Jesus não poderia, sendo ele Deus, ele não poderia de forma alguma ter matéria. Por quê? Tendo matéria, ele como Deus, ele era inferior, não é? Ele se tornava inferior. E por isso, como Deus, ele não poderia ter corpo. Entende agora? Como Deus, ele não poderia ter corpo físico. A morte de Jesus na cruz, para eles também foi uma ilusão, tá? E, por fim, também não acreditavam na ressurreição e ascensão de Jesus, e eles diziam que isso nunca aconteceu. Porém, amados irmãos, é evidente que folheando, não é, estudando especialmente os evangelhos sinóticos, não é? No Evangelho de Lucas, por exemplo, o apóstolo Lucas, essa realidade é facilmente desmentida, tá? Quando mesmo apresenta o Senhor Jesus em sua humanidade, eu ia dizer humildade, ó, humanidade, e não apenas
fazendo parte de um círculo familiar. Lucas não apresenta Jesus apenas num círculo familiar. Ele apresenta Jesus num círculo também de parentes, de amigos, tá? De irmãos. Jesus tinha pai, tinha mãe, tá? E um fantasma não teria, claro que não, tal condições para isso. Sem contar com o relato, vamos ler agora a Bíblia Sagrada, o relato de Lucas capítulo 2, do verso 40, não é? 40 ao 52, que fala da sua infância. Por favor, abra sua Bíblia agora no livro de Lucas, o capítulo 2, verso 40 ao 40, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Verso 42. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. 4:4. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, verso 45, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. 46, e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Não precisa nem lermos até o verso 52, porque não tem como, não é? É algo impossível estar falando de uma criança aqui que fosse um fantasma, né? É claro que isso seria impossível. Então, para adiantarmos, nós vamos para o ponto 2, que fala sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio? João capítulo 1, verso 1. Podemos ler? João 1, verso 1, tá? Nós temos um versículo bastante conhecido da igreja, você conhece certamente, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso significa, amados irmãos, que o Verbo já existia mesmo antes da criação, mesmo antes de Gênesis 1, verso 1, mas é interessante que João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Ele diz em sua palavra, ele diz em seu evangelho, que o Verbo se fez carne. E ele não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantíssimos que, relacionados ao Verbo, que não somente se fez carne, mas, evidentemente, para não deixar dúvida alguma, ele diz, e habitou entre nós. Como habitou entre nós uns um espectro. Não tem sentido algum isso, tá? Então nós estamos aqui traçando alguns comentários para lhe convencer totalmente de que essa heresia, tá? De que Jesus não incorporou, de que Jesus não se materializou, não encarnou. Não, a gente não está falando aqui de espiritismo não, tá, gente? Tá? A gente não está falando da doutrina espírita, a gente está falando de encarnar, tá? Nós não estamos falando de desencarnar.
É preciso abrirmos esse parênteses para você entender. Então Jesus encarnou, Jesus teve um corpo, Jesus andou sobre a terra, Jesus interagiu com os homens, tá bom? E João, repito, fala muito bem sobre isso, ele diz, e ele habitou entre nós. E também foi visto por muitas pessoas. Quer que eu leia para você? Para nós conferirmos, quer que eu confira aqui para você? João capítulo 1, verso 14, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok? Então, estamos dirimindo qualquer dúvida em relação a esse aspecto. O ponto 3, amados irmãos, fala de como essas heresias se revelam hoje, que é de maior importância para nós, tá? É a parte prática, porque você talvez esteja dizendo, sim, é evidente que Jesus teve a sua humanidade, é evidente que Jesus nasceu, não é? Ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, pastor. Isso é evidente, mas para nós hoje, em relação à apologética, a defender a fé, onde nós podemos nos utilizar dessa realidade, dessa doutrina? Então nós vamos pontuar agora, tá bom? Como essas heresias se revelam hoje, tá? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam esse nascimento virginal e nós percebemos isso muito claramente na doutrina dos Mormons, na Igreja da Unificação, tá? E em alguns outros. Eles ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. É isso que eles ensinam. Então você precisa estar muito ligado nisso, tá? Por quê? Eu já disse aqui em algumas ocasiões que toda seita usa heresias, porém eles mesclam com verdades bíblicas da palavra de Deus. Como essas heresias se revelam hoje? Segundo lugar, quanto à morte e ressurreição de Cristo. Você sabia que o Alcorão, que é considerado o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação? O Alcorão diz isso, que tudo não passou de uma simples simulação, tá? Nas notas explicativas de rodapé e nas edições do Alcorão, né, eles afirmam que um sósia, olha só, irmãos, que coisa mais grave, um sósia de Jesus foi levado à cruz. Essa doutrina, não é, contraria todo pensamento bíblico e os fatos históricos, tá? Além da doutrina bíblica, existem os fatos históricos. E glória a Deus porque eles existem, né? A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e verso 4. Quer que eu repita? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 3 e o verso 4, tá? Em terceiro lugar, como essas heresias se revelam hoje? Pela confirmação histórica, evidentemente. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores até não cristãos, amados irmãos, judeus, romanos e de todas as nacionalidades atestaram a morte de Jesus. Você sabia que existia um historiador chamado Flávio Josefo? Ele era um historiador judeu, não é? Ele disse, nas suas literaturas, que acusaram Jesus perante Pilatos,
que Pilatos ordenou que o crucificassem. Está registrado tudo isso, tá? E os que o haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. O historiador também romano Tácito, tá? Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério César pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e inefáveis provas. Isso está em Atos capítulo 1, o verso 3. Atos capítulo 1, verso 3. Então, estamos terminando a nossa lição de hoje com essa defesa da fé, tá? Sobre Jesus como aquele que veio, que se fez carne, não é? Que contraria totalmente a doutrina ou a heresia dos docetas, ok? Então, a conclusão aqui diz: os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus, ou do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Você pode glorificar a Deus? Então eu me disperso de você agora, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus pela tua vida e agradecendo. Antes de terminarmos, eu preciso te fazer um convite. Venha à Rua Amaral 95, Assembleia de Deus Plena Unção. Venha conhecer a nossa igreja. O pastor Marcos Fernandes espera por você e toda a igreja de braços abertos. Fica aqui no Andaraí, tá bom? Perto da Rua Uruguai, perto aqui de ruas conhecidíssimas, né? A Rua Maxwell também, aqui perto do Açaí. Nós te convidamos, você é o nosso convidado especial. Nós temos cultos nas terças-feiras, 7h30 da noite. Também às quintas, 19h30, 7h30 da noite. Domingos, 9 horas da manhã, nosso EBD, 10h30 o nosso culto pela manhã e 18 horas da noite o nosso culto de domingo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.